Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiver assistindo meu vídeo em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui e venho primeiramente agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho. Pedir para vocês continuar aí, dando um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho, mostrar para mais pessoas. E pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se desejar me dar essa honra de ser um dos meus inscritos, eu agradeço muito, tenho muito a agradecer por isso, tá? E dizer para aquele irmão que se desejar ter um dedo de prosa comigo aqui, eu fico muito feliz, eu agradeço muito, tá? Eu gosto muito de fazer amizades. Aquele irmão também que desejar me fazer uma pergunta, quem sabe eu posso responder para você, E até mesmo o irmão que não concorda comigo, que queira me questionar, achar que aquilo que eu falei não está de acordo, aqui você tem toda a liberdade de me questionar. A gente conversa tranquilamente, nós podemos argumentar um com o outro aqui, tranquilamente, tá bom, meus irmãos? E eu gostaria de pedir para vocês fazer bastante comentário, até porque eu vou entrar num assunto hoje aqui um pouco polêmico. Eu gostaria que vocês comentassem bastante o que vocês acharam do que eu vou falar aqui, porque o que eu vou falar aqui, eu vou colocar o dedo na ferida das testemunhas de Jeová. E eu gostaria que vocês, meus irmãos que estão me assistindo, falassem para mim se vocês concordam com o que eu vou falar aqui ou se vocês não concordam. Se vocês não concordar, pode falar. Aqui ninguém tem que concordar para me agradar, não. Por exemplo, eu vou dizer para vocês aqui, as testemunhas de Jeová, elas dizem que essa pregação que eles fazem de casa em casa, com esse carrinho aí nas praças, eles dizem que isso aí é a pregação que Jesus e os seus discípulos fizeram. Mas eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade. Eu vou mostrar para vocês que isso aí é uma enganação da parte deles. Por exemplo, ali nos dias de Jesus, ali em Judá, viviam muitas pessoas de outras raças, de outras nacionalidades, e que os judeus chamavam de gentios. E, veja, os judeus não tinham trato com essas pessoas. Então, portanto, jamais um judeu ia entrar na casa de um gentio para pregar para ele. De um gentio ou até de um samaritano. Jamais um judeu ia entrar na casa de um gentio ou de um samaritano para pregar para ele. Então, portanto, eles não andavam de casa em casa. E eu vou provar isso para vocês. Veja o que o apóstolo Pedro disse em Atos, capítulo 10, versículo 28, parte B. Veja as palavras do apóstolo Pedro. Olha, veja aqui, Vós sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Viram, meus irmãos? Então os judeus nem sequer aproximavam de alguém de outra raça. Como ali em Judá residiam pessoas de outras raças, Jesus não enviou os seus discípulos de casa em casa para que eles pudessem deparar ali com pessoas de outras raças. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, conforme eu já disse, eles não iam de casa em casa, porque se eles fossem, fatalmente eles iam encontrar com judeus, aliás, eles iam encontrar com gentios ou samaritanos. Então, portanto, eles não iam. Talvez seja por isso, porque Jesus já sabia dessa rixa que existia entre gentios, samaritanos e judeus. Talvez seja por isso que Jesus, quando Jesus enviou ali os 12, quando Jesus enviou os 12 apóstolos, Jesus disse para eles as palavras que está registrado em Mateus, no capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus disse assim, não tomeis rumos a samaritano e nem gentios,
mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, viram? Jesus não enviou os apóstolos para pregar para gentios e nem para samaritanos. Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles tinham que chegar numa cidade ou aldeia e procurar quem eram as pessoas, quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja. Então veja, em Mateus no capítulo 10, no versículo 11, mostra como que eles tinham que fazer quando eles chegassem numa cidade, para que eles não deparassem com gentios e nem com os samaritanos. Veja o que eles tinham que fazer. Aqui diz assim, Jesus disse assim, em qualquer cidade ou povoado em que chegardes, indagai nela quem é digno e ficai ali até vos retirar. Viram? Viram, meus irmãos? Eles tinham que chegar numa cidade, ou seja, numa aldeia, num povoado, chegar ali e procurar quem era merecedor, ou seja, quem era das ovelhas perdidas da casa de Israel, e ficar ali até se retirar, ou seja, ficar ali naquela casa, até se retirar. Não ficar aleatoriamente, andando de casa em casa. Mas, quanto aos modos operantes das testemunhas de Jeová, não tem nada a ver com os modos de Jesus e seus apóstolos pregavam. Agora, as testemunhas de Jeová afirmam que sim. Eles afirmam que eles pregam do jeitinho que Jesus e os apóstolos pregavam. Agora tem umas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Será que Jesus e os apóstolos colocavam ali, nas praças, um carrinho de publicações e ficava ali 2 do lado do carrinho, esperando que alguém chegasse ali, começasse a olhar as publicações para eles chegar e oferecer? Será que Jesus e os apóstolos faziam isso? Não, eu acredito que não, Outra coisa muito interessante. Quando Jesus enviou os 12, Jesus disse para eles que era para eles curar enfermos, ressuscitar mortos e purificar leprosos. Será que as testemunhas de Jeová fazem isso? Vejam, meus irmãos. Será que as testemunhas de Jeová cura leprosos, ressuscita mortos? Será que eles fazem isso? Porque Jesus disse que os seus apóstolos faziam. Então, se eles estão fazendo iguais a Jesus e os apóstolos faziam, então eles tinham que fazer o mesmo, não é verdade? Agora preste atenção numa coisa muito interessante. Se uma testemunha de Jeová bater numa porta, for para pregar para alguém, e aquele morador falar para ele assim, olha, eu tenho um parente aqui que está doente, você poderia fazer uma oração para mim aqui, orar para ele, para mim, para ele sarar? A testemunha de Jeová não faz. Não. A testemunha de Jeová é proibida de fazer uma oração para alguém que está doente. Porque diz eles que não pode orar para iníquos, não pode orar para ímpios. Mas veja, Jesus mandou orar para ímpios, sim. Jesus mandou orar, não só orar, mas curar as pessoas que estavam doentes. Jesus mandou não só orar pelas pessoas que estavam doentes, como também para curar as pessoas que estavam doentes e até ressuscitar mortos. Se eles chegassem numa casa ali e encontrassem um morto, era para eles ressuscitar aquele morto. Veja, meus irmãos, veja que não tem nada a ver com aquilo que as testemunhas de Jeová fazem atualmente. Outra coisa, Outra coisa que Jesus e os discípulos não faziam, e as testemunhas de Jeová fazem. Jesus e seus discípulos não aceitavam dinheiro. O que não é o caso das testemunhas de Jeová, Porque as testemunhas de Jeová aceitam dinheiro. Fala sério. Estou mentindo? Olha aqui,
E os donativos? E os donativos que as testemunhas de Jeová pedem? Tem os donativos, sim, tem os donativos. Olha, presta atenção. E com esses donativos, o corpo governante, aquele corpo arrecadante que fica lá em Brooklyn, só arrecadando, enquanto as testemunhas de Jeová estão aí de porta em porta, distribuindo as revistas que as gráficas deles produzem. Olha, enquanto isso, o corpo arrecadante arrecada duas vezes. Porque veja, quando o publicador ele pega uma publicação lá no balcão, ele tem que dar um donativo por ela. E aquele donativo vai para o corpo governante, para o corpo arrecadante. E depois ele pega aquela publicação e ele oferece ela na casa. Se o morador também der um donativo por ela também, aquele donativo que o morador deu também vai para o corpo governante. Então o corpo governante pega dois donativos. Ele pega o donativo que a testemunha de Jeová deu quando ele pegou a publicação, no balcão, e depois ele pega o donativo que o morador deu também. Então ele pega dois donativos. Veja, meus irmãos. Então ele recebe duas vezes. Agora, será que os discípulos de Jesus faziam isso? Será que os discípulos de Jesus deixavam publicações nas casas, pediam donativos? Será? Eu acho que não. Eu acho que eles não faziam isso, não. Agora, eu vou mostrar aqui outra mentira que eles dizem. É que Jesus pregava com os discípulos. Eles dizem que Jesus ia na frente e os discípulos atrás pregando. É mentira. É mentira, é mentira, é mentira. Jesus pregava nas sinagogas e no templo. Jesus não andava nas casas. Quem andava nas casas eram os discípulos. Eu vou provar para vocês, isso para vocês com A e mais B. Jesus pregava na sinagoga e no templo. Olha, Jesus enviou os seus discípulos, mas Jesus não ia junto. Presta atenção. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto onde os 70 discípulos, quando Jesus enviou os 70, quando eles voltaram da pregação e relataram para Jesus o que aconteceu com eles na pregação. Isso prova que Jesus não estava com eles, porque se Jesus estivesse com eles, eles não estavam relatando para Jesus, né? Se eles estavam relatando, certamente que é porque Jesus não estava com eles. Preste atenção. Aqui diz assim, Lucas, capítulo 10, versículo 17, vai mostrar que os discípulos de Jesus, após uma jornada, relataram para ele os acontecimentos. O texto diz assim, Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem ao seu nome. Então, os 70 discípulos retornaram de uma jornada de pregação, relatando para Jesus que até os demônios submetiam a eles quando eles falavam em nome de Jesus. Então, isso mostra que Jesus não estava com eles. Então, isso mostra que é mais uma mentira. É mais uma mentira das testemunhas de Jeová, quando elas dizem que Jesus ia na frente e os discípulos atrás. Então, isso mostrando que as testemunhas de Jeová, elas mentem de todo jeito. A pregação que eles fazem não tem nada a ver com o que Jesus e os seus apóstolos pregaram. Veja, conforme eu já frisei no início ali, ali em Judá residiam pessoas de várias nações e que os judeus não tinham trato com essas pessoas em hipótese alguma. Os judeus nem sequer aproximavam deles, porque é a raça de pessoas mais orgulhosa que já existiu no mundo, são os judeus. Eles se achavam o máximo. Então, eles não se aproximavam de pessoas de outras nações. Tanto é que o apóstolo Pedro, ele mesmo, quando ele foi chamado, para ir pregar para Cornélio, Deus teve que mandar uma visão para ele,
de um lençol cheio de coisas, de alimentos, de carnes, e o apóstolo Pedro disse para Deus que não comia nada impuro. Mas é evidente que aquela visão era para mostrar para ele que ele tinha que pregar para um senhor chamado Cornélio, que o apóstolo Pedro ia dizer que era uma pessoa impura. Não é que Deus queria que Pedro comesse carne. Aquela visão era para mostrar para ele que não existe ninguém impuro, que para Deus toda pessoa é pura. Desde que ele faça a vontade de Deus, ele é uma pessoa pura. Não existe ninguém impuro. Então veja, meus irmãos, veja que os judeus são um povo orgulhoso. Então, quando Jesus enviou os apóstolos ali para pregar, Jesus disse para eles: de preferência buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá em casa de samaritanos e nem de judeus. E nem de gentios. Porque se vocês for, também é evidente que eles não iam, e se eles fossem, eles não iam ser recebidos. Porque os judeus não se davam com os samaritanos e nem tão pouco com os gentios. Então veja, meus irmãos, a pregação que os apóstolos faziam não tem nada a ver. Eles tinham que chegar numa cidade ou numa aldeia e procurar ali quem era das ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegar naquela casa, daquela ovelha perdida da casa de Israel, levar a mensagem de Jesus e ficar naquela casa comendo e bebendo. E o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 7, não fiqueis a andar de casa em casa. Não era para eles andar de casa em casa. Na casa que eles chegassem, era para eles ficar ali comendo e bebendo do que tivesse. Porque aquilo ali era o salário deles. Não era para eles pegar dinheiro, não era para eles pedir donativos não, viu, corpo governante? Não era para pedir donativos não, viu? Então veja, meus irmãos. Então, a pregação que as testemunhas de Jeová faz é uma pregação para arrecadar dinheiro. Não tem nada a ver com o que Jesus pregou, porque Jesus e os apóstolos não arrecadavam dinheiro. Jesus disse em Mateus, no capítulo 10, versículo 7, não proveis de ouro e nem de prata nos vossos cintos. Não era para os discípulos pedir dinheiro para ninguém, assim como as testemunhas de Jeová fazem, que aceita 2 donativos. Um donativo na hora que o publicador pega a publicação no balcão, que esse donativo vai para o corpo governante, e depois se o morador ficar com a revista, com o livro, o que for, e der outro donativo, aquele outro donativo também vai para o corpo governante. O corpo arrecadante arrecada dos 2 lados, por isso que não tem nada a ver com a pregação que Jesus e os apóstolos fizeram.